Olá pessoal, tudo bem? Sou o Ricardo, sou psicólogo e vim aqui hoje para poder falar um pouco, pensar um pouco com vocês sobre o reconstruir-se pós-pandemia, né? Digamos assim, podendo falar sobre, podendo aqui a gente poder falar sobre as perspectivas, os impactos, vamos dizer assim, da pandemia na nossa saúde mental, na saúde mental das pessoas em geral, né? Então, muitas pessoas reagem de uma maneira diferente a essas questões que a pandemia nos trouxe, né? Respondem, e isso vai depender muito da forma como, da história de vida, da sua formação, da formação de cada pessoa, da história de vida de cada pessoa, da sua maneira particular, vamos dizer assim, de ser e de viver no meio social, né? No meio de onde vive, né? A maneira de encarar o mundo, a maneira de ver o mundo, as perspectivas, né? Bom, algumas pessoas elas vão ter alguns grupos de pessoas, né, que a gente escuta por aí, talvez tenham, respondam de uma maneira mais intensa ao estresse, né, causado por essa situação que toda a humanidade está vivendo, né, e continua vivendo. Por exemplo, os idosos. Os idosos é um grupo de pessoas, idosos com comorbidade, vamos dizer assim, é um grupo de pessoas que tem e que acaba sofrendo um pouco mais por conta dessa questão da pandemia, porque a sua saúde, né, de modo geral, é muito mais, corre muito mais risco por conta da sua condição física, né, de saúde, vamos dizer. E talvez, muito provavelmente, esse grupo de pessoas responde de uma maneira mais intensa, né, com reações de estresse, de ansiedade, de depressão, por conta dessa condição, né? Outro grupo de pessoas, né, são os profissionais da saúde que estão aí na nossa linha de frente, tentando contribuir para poder ajudar todos, né, na questão da Covid. E muito provavelmente essas pessoas vivem intensamente o seu dia a dia, muito estressadas, muito ansiosas, né? E a repercussão disso tudo, não só nos idosos, mas também nos profissionais de saúde, a repercussão na sua psique, no seu psiquismo, no seu emocional, muito provavelmente vai ser maior, né? O impacto é maior, né? O estresse é maior, né? Além, é claro, daquelas pessoas que já tinham algum tipo de transtorno mental, né? Incluindo aquelas pessoas, e aqui eu deixo aqui coloca aqui como um ponto maior, um ponto mais específico, vamos dizer assim, chama a atenção, vamos dizer assim, para aquele grupo de pessoas que já tem algum tipo de transtorno de substância, né? Que já bebiam, que já se drogavam, que usavam drogas ou remédios, algum nesse sentido, né? Muito provavelmente essas pessoas também podem sofrer de um estresse maior, né? Nesse período de pandemia e que acabam, de certa maneira, aumentando o seu consumo, aumentando o uso de substância para poder dar conta desse estresse e dessa ansiedade, né? Então, podendo pensar que o aumento, né, dos sintomas e dos transtornos mentais pode ocorrer por vários motivos, dentre eles, né, traumas associados a infecções ou a mortes, infecções no caso, quem passou pela Covid, quem teve internado, né? Bom, eu fico aqui pensando como é que está vivendo hoje o seu dia a dia, todas as situações que deve ter passado no hospital, né, na intubação. Imagina, né, como deve ser para uma pessoa ter que ir para o hospital e com Covid ou com diagnóstico Covid e o estresse que isso deve ser, a ideia de ter que ser internado, né, como vai sair de lá, quando vai sair de lá, enfim. Isso por si só já gera alguns pensamentos, né, algumas ideias, assim, algumas reflexões um pouco angustiantes em qualquer um. Então imagine para aquelas pessoas que passaram por essa situação, como estão saindo, né? Além, é claro, daqueles todos que não precisaram, se não tiveram que ser internados, mas que perderam pessoas muito queridas, muito presentes na sua vida. O luto, né, emocional que vai ter que ser feito por essas perdas trágicas, perdas dolorosas, sofridas, né? Muitas pessoas não tiveram nem tempo de se despedir, né? Provavelmente, né? Provavelmente nós temos que pensar que vai haver a necessidade de uma reconstrução, né, pós-pandemia, nesse sentido, da gente poder se reconstruir, das pessoas poderem trabalhar internamente, emocionalmente,
todos esses momentos angustiantes, né, estressantes que se passou. Outras questões, né, outros motivos, né, que são motivos que acabam gerando mais estresse e questões emocionais, né? A mudança da nossa rotina, por exemplo, o isolamento social, o distanciamento social. O ser humano por si só, por natureza, ele é um ser gregário, né? Ele precisa de pessoas, ele precisa do grupo para poder se constituir, viver bem. Nós nascemos, né? Precisamos do nosso grupo familiar para poder se constituir como pessoa. Então, viver esse distanciamento, esse isolamento social também traz repercussões afetivas, emocionais, né, em qualquer um. Para além disso, né, do distanciamento, a gente também podemos falar dos problemas econômicos, do desemprego. Eu fico imaginando quanto deve ser difícil para um pai, para uma mãe de família, ter que conviver dia a dia com essa questão: será que amanhã eu vou ter dinheiro para poder pôr comida na mesa, para poder viver, dormir, como deve ser dormir estressado, sem saber como vai ser o dia de amanhã, sem ter emprego, né? Perder o sono por causa disso. Então, são todas as questões, né, que provavelmente muitos passaram e que suscitaram, que despertaram, que trouxeram problemas ou estresses emocionais, psicológicos, de alguma forma abalaram a saúde mental, né? Então, um processo pós-pandemia é poder se reconstruir, poder trabalhar, poder pensar, poder ressignificar essas dificuldades, esses traumas, talvez, né, que tenham ficado, de forma que a gente possa, de alguma maneira, voltar ou ir em busca de uma melhor qualidade de vida, né? E é super importante, eu acho, a gente poder ter essa perspectiva, poder ter isso em mente, porque logo, logo, a vacina está aí, logo, logo nós vamos ter que se haver o impacto emocional, o impacto na saúde mental vai se fazer presente no nosso dia a dia. Essa é a minha reflexão para hoje, para a gente poder pensar sobre essa reconstrução pós-pandemia. Um abraço.